À vontade, Gentil. Boa noite. Desejamos a todos boas-vindas à 9ª reunião do Grupas em 2021. Lembrando que essa reunião está sendo gravada e será futuramente disponibilizada no YouTube, né? Então, vamos aos nossos patrocinadores, lembrando que sem o apoio dessas empresas, dificilmente teríamos condições de estar no ar, né? Principalmente com relação à manutenção do nosso site. Então, vamos lá, é a C4I Inteligência em Segurança, a Escobras Limpeza Mecanizada, a Full Time Business, a Americar Ford Textilicar, a Norte Frio Ar Condicionado, a Espartan, a Tufan Soluções em Limpeza e a Urbest Simple Filter. Então, vamos à leitura do nosso protocolo, que é bem curto, mas é de uma representatividade imensa, que faz com que estejamos cumprindo esses itens básicos, 36 anos na estrada, né? Então, nosso colega Wilson Nascimento, futuro vice-presidente da gestão 2022, fará a leitura do protocolo. Seja bem-vindo, Wilson. Obrigado, Gentil. Boa noite a todos. O nosso protocolo dos membros do Grupas. Ponto 1. Confidencialidade das informações. Fora do ambiente do grupo, sob nenhum pretexto, divulgar ou comentar sobre os dados ou suas fontes apresentados ou informado nas reuniões ou em contato direto entre os seus membros. Não convidar para as reuniões do grupo pessoas que não estejam cientes e predispostas a honrar este protocolo. Sobre a participação. Sempre nas reuniões ou em contato direto com um dos membros do grupo, fornecer todas as informações, dados, detalhes e experiências sobre o assunto. Quando este não estiver afeto à sua administração direta ou não for do seu conhecimento, buscar reunir e transmitir o máximo possível de informações sobre o mesmo. Os objetivos comuns: manter o espírito de camaradagem e o ambiente das reuniões do grupo desprovidos de quaisquer prevenções ou preconceitos que inibam ou causem constrangimento aos seus membros, prejudicando a troca de conhecimento, o nível e o bom andamento dos trabalhos. Trabalhar pelo reconhecimento da categoria e o aperfeiçoamento profissional dos membros do Grupas. Boa reunião a todos. Gentil, você está no mudo? Gentil, ainda no mudo? Então, vamos à leitura da ordem do dia, né, para nós seguirmos nossa reunião com disciplina, né, como vem sendo feita, realizada tradicionalmente. Então, às 19 horas, nós fizemos a abertura e a reunião, a agenda, a leitura do protocolo. Às 19h15, palestra de Leonardo Kozak, sendo a importância da qualidade do ar interno e o PNQI,
19h45, palestra de Rafael Dutra, Inovação e Eficiência Energética. 20h15, debate com perguntas e respostas. 20h25, agradecimentos. E 20h30, o encerramento. Bem, a gestão 2021 do Grupas, hoje ela está formada por Antônio Gentil, eu como presidente, Moacir Reis como vice-presidente, Wilson Nascimento, futuro vice-presidente de gestão 2022, e o apoio do Ricardo Clepaldi, que nos está apoiando, ajudando, para que possamos colocar as nossas reuniões no ar, com todo o conhecimento e experiência, somando aos demais colegas, aos quais eu já mencionei. Lembrando que as perguntas devem ser feitas no chat do Zoom, para que a gente possa ter uma reunião bem tranquila e que corra dentro de uma ordem, né? Bem, a primeira palestra, né, como disse, vai ser realizada pelo Leonardo Kozak. Leonardo, ele é engenheiro civil e de segurança do trabalho, formado pela Universidade Paulista, é diretor de operações e finanças da Abrava, membro da Green Building, cônsul, membro fundador da Qualindor, Departamento Nacional de Qualidade do Ar de Interiores da Abrava, consultor certificado de qualidade do ar de interior pela ACAC, American Council for Accreditation, e presidente do Combrava, e CEO da Conforlab Engenharia Ambiental. A palestra do Leonardo hoje será a importância da qualidade do ar interno e o PNQI. Leonardo, seja bem-vindo e grato pela sua disponibilidade e apoio constante, né, que você vem dado ao Grupas, né, não só nesse evento, como em eventos anteriores, como apoiando, como sempre nos ajudando, nos orientando e trocando essa experiência, esse conhecimento farto, né? Seja bem-vindo. A bola está com você. Gentil, muito obrigado pelas suas palavras, pela introdução. Agradeço demais o convite aqui. Hoje estou em nome da Abrava. Até faço a referência ao nosso presidente Arnaldo Basile, que está sempre prestigiando também os eventos de vocês. Gosta muito do Grupas também, sempre que pode, mas infelizmente hoje, conflito de agenda, ele não pôde estar aqui. Então pediu para eu passar uma mensagem de agradecimento e de um apoio constante da parceria Abrava Grupas, que seja longo e duradoura, como tem sido nos últimos anos. Deixar um abraço aí para todos os colegas presentes, especialmente para o Crepaldi aí, que fez os contatos e sempre organiza brilhantemente. Daqui a pouco também tem a presença aqui do Rafael Dutra, meu colega da Abrava, que vai colaborar nas informações que a gente vai passar, que a gente veio trazer para vocês hoje. Bom, vou direto ao meu tema. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Só botar no modo apresentação. Eu acho que apareceu a tela inicial aí, né? Vocês podem me dar um alô, confirmar, sim ou não? Sim, estamos visualizando já. Perfeito. Então, tá bom. Eu vou dar sequência, então vou falar sobre a importância da qualidade do ar nos ambientes fechados e o PNQI. Acho que para o Grupas é a primeira vez que eu estou falando sobre o PNQI e me deixa muito feliz aí pela oportunidade. Então, o objetivo dessa apresentação é mostrar como é importante conhecer o ar que respiramos no dia a dia, em ambientes fechados, locais que a gente passa grande parte no nosso tempo. Com o objetivo do quê? Conhecer essa qualidade do ar, com o objetivo de reduzir os riscos de contaminação, desses eventuais contaminantes que a gente tem no ar, retirar eles com segurança de dentro dos ambientes. Eu gosto de começar as minhas apresentações fazendo uma provocação, fazendo a gente pensar sobre o ar que a gente respira. O ar aí da casa onde vocês estão, ou do escritório, quem ainda está no escritório, está de uma boa qualidade,
o ar que a gente respira é de uma boa qualidade? A gente conhece o ar, a gente se protege da poluição do ar da cidade que a gente vive, do entorno, e aqui a gente está falando não só das grandes cidades, como os centros urbanos, que a população sabe que tem grandes poluições provocadas pelos carros, pelas indústrias, mas também no interior, às vezes acontece, todos nós vimos recentemente na mídia aparecendo essas imagens chocantes sobre essas nuvens de poeira atingindo várias cidades no interior do centro, de várias regiões do centro-oeste, do sudeste do Brasil. Ano passado tivemos grandes queimadas também na região norte e centro-oeste, também no Pantanal. Então, existe uma poluição do ar de uma maneira geral que entra nas nossas casas, escolas, que entram no nosso dia a dia, nos nossos ambientes fechados, e a pergunta que eu provoco, eu faço, a gente se protege dessa poluição do ar? A sociedade aprendeu a cuidar da água e dos alimentos que consome há muitas décadas, há séculos atrás. A sociedade aprendeu a lavar os alimentos, a cozinhar alimentos, a filtrar a água que consome, até outros procedimentos básicos, como lavar a mão. Os médicos antigamente não faziam isso, não entendiam que isso poderia transmitir doenças entre pacientes. E aí eu pergunto, a gente aprendeu a cuidar do ar? Quando a gente vai num restaurante, por exemplo, o garçom nos oferece um copo sujo, um talher sujo, a gente recusa na hora, a gente pede para trocar. E o ar que a gente respira nesse local, a gente questiona se o ambiente, se a qualidade do ar está bom ou não. Não questionamos, que a gente nem sabe como está o ar, a gente simplesmente aceita. Quem tem criança pequena aqui vai levar os filhos para a escola, os filhos já cresceram também. Quando foi levar, olhamos as instalações, se as carteiras eram boas, se a escola estava bonita, pintada, se o refeitório era adequado, se a comida, se o ambiente se o banheiro era limpo. Procuramos entender o método pedagógico da escola, coisas importantes e fundamentais para nossas crianças. Mas nós paramos para perguntar se o ar que eles respiram 4, 5, 6 horas por dia lá dentro está de boa qualidade. A sociedade não pergunta isso. Então está na hora, até por causa da pandemia, aumentou esse nível de interesse da sociedade no ar que a gente respira. A sociedade entende que tem contaminantes no ar, micro-organismos, que são o vírus, que é um desses micro-organismos, que pelo ar que a gente não enxerga, mas que eles podem fazer um estrago. Esse estrago já existe há muitos anos na nossa sociedade, na sociedade moderna, onde quase 7 milhões de pessoas, isso no ano de 2019, pré-Covid, morreram por poluição do ar, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Representa mais de 11% das mortes em todo o mundo por causa desse impacto, sendo que metade dessas mortes estão relacionadas à qualidade do ar dentro dos ambientes fechados. E aí eu pergunto, como que a gente se protege dessa poluição? Nós sabemos que o ar, muitas vezes, do lado de fora está poluído, às vezes o lado de dentro está poluído por elementos químicos, por tintas, às vezes de pessoas para pessoa. A gente está vendo aí na pandemia que uma pessoa pode estar infectada dentro de um ambiente fechado e contaminar hoje outra pessoa. Nas escolas que eu citei, de novo, as crianças, quem tem filho já teve, como era comum você mandar uma criança para a escola e ela voltar com a virose, e isso ser considerado uma coisa normal. É normal você mandar uma criança para a escola e voltar com uma virose, porque criança é assim, todo mundo pega e fica doente, é a famosa vitamina S que precisa pegar isso. Então, a gente não pode aceitar isso como uma normalidade. Então, a gente tem que se proteger. Como a gente pode se proteger? A sociedade aprendeu a usar agora na pandemia as máscaras como um grande elemento filtrante para nos proteger dessa poluição, no caso, o coronavírus. Mas ela serve também para nos proteger de outros problemas respiratórios, como as partículas e os gases, que são esses elementos que contaminam o ambiente. Então, podemos usar máscara para nos proteger? É uma ótima solução, um ótimo meio de proteger, então, que eu recomendo e eu espero que fique na sociedade no futuro próximo, quando a gente tiver que ir num ambiente hospitalar, por exemplo, visitar alguém, ou numa consulta médica, e a gente pega aqueles locais cheios de gente, vamos botar uma máscara para se proteger, de preferência uma máscara boa, uma PFF2, para evitar que a gente pegue algum contaminante lá dentro, ou se a gente tiver que pegar um transporte público lotado, cheio, que está cheio de gente lá dentro, muito próximo às pessoas, se alguém tossir na minha frente, é provável que a gente vai
respirar aquilo. Então, espero que fique esse legado, que as pessoas usem máscara, ou quando ela estiver doente, para não contaminar o próximo, para também para proteger, como isso muitas pessoas nos países asiáticos já fazem há algum tempo. Então, pessoal, como a gente se protege dessa poluição do ar, desses gases, desses partículas que estão em suspensão, que a gente muitas vezes não vê, não sabe, mas eles estão lá e estão impactando diretamente a sociedade. Eu falei das máscaras e um outro elemento, um grande aliado disso são sistemas de climatização, sistemas de ar-condicionado, de ventilação, desde que eles sejam bem projetados, bem instalados e bem mantidos, conforme normas técnicas da BNT, normas internacionais ou legislação brasileira. Por quê? Sistemas de climatização bem instalados, com essas características, eles têm algumas situações que ajudam a remover esses contaminantes do ar, gases e materiais particulados. Então, nessa ilustração, nós vemos o sistema de ar-condicionado central, uma máquina aqui no meio, e ela jogando o ar frio para dentro do ambiente, ela circula lá dentro do local e volta esse ar para a máquina, ele fica circulando esse ar. Parte desse ar é renovado, você tem uma infiltração do ar externo entrando justamente para trazer um ar fresco para dentro do ambiente. Então, aqui dentro, essa é uma representação do sistema de ar-condicionado tradicional que manda as normas brasileiras. Então, se uma pessoa espirrar aqui um coronavírus, ou qualquer outra bactéria, ou qualquer outra virose numa sala da criança, e você tem um bom sistema de climatização bem projetado, ele vai retirar rapidamente esses aerossóis, essas partículas que estão no ar, ele vai levar embora e vai trazer um ar fresco para dentro do nosso ambiente. Também, se por acaso tiver um excesso de um gás qualquer aqui dentro, que a gente não está sentindo o cheiro, por exemplo, usado na tinta da parede ou usado na limpeza do ambiente, esse gás vai ser retirado de dentro do teu ambiente muito rapidamente. Agora, o que acontece é que muitos ambientes não têm essa renovação do ar, não tem isso. Por quê? Esse carinha aqui, a renovação do ar, é um grande inimigo, infelizmente, da eficiência energética. E o custo da energia é tão alto, principalmente agora que a gente sabe, é um elemento de preocupação de 10 entre 10 gestores prediais, a gente acaba mantendo muitas vezes fechada essa renovação do ar, 100% o ar aqui dentro, que você economiza uma bela quantidade de energia, mantendo 100% fechado. Muitas vezes os prédios completamente vedados, construções mais modernas, justamente para economizar energia, não há uma troca com ar externo. Então você não tem nenhuma ventilação natural. Muitas vezes essa mania de vamos abrir portas e janelas para ventilar os ambientes, o prédio muitas vezes não foi projetado para isso. Então você precisa de um sistema de ventilação mecânica, no caso aqui um ar climatizado com um ar condicionado, que ele vai retirar esses gases de dentro do ambiente, tá? Então, eu vou repetir esses conceitos um pouquinho na apresentação, que é fundamental, a renovação do ar, a ventilação dos ambientes. E aqui nesses sistemas de ar-condicionado, são obrigatórios a ter um filtro na captação do ar externo e um filtro na renovação do ar recirculado. São no mínimo dois filtros de boa eficácia para retirar essas partículas, eventuais partículas pequenas que estão no ar, que a gente tossiu, que a gente respirou, que a gente soltou ou que foram gerados internamente, ou a poluição do ar externo que vem dos carros, para a gente não deixar entrar na nossa casa, a gente põe filtros de ar, como se fosse uma máscara, para não deixar aquilo entrar no nosso prédio. Se você abre portas e janelas, de novo, a poluição do teu ambiente externo, você não tem como controlar, isso também é um fator de preocupação, precisamos pensar nisso também, quando a gente for usar a ventilação natural, como é o ar externo. Então, se você está num ambiente com ar poluído, uma região de uma grandes avenidas, ou numa região de uma época de queimada, ou numa época daquela poeira que a gente viu, a gente precisa tratar o ar aqui. A gente não pode deixar o ar entrar nas nossas casas, nas nossas edificações, a gente precisa fechar nossas casas e tratar esse ar pelo um acesso restrito, que você vai ter filtros de boa qualidade ou algum tratamento adicional que você vai botar aqui. Eu não vejo muito outras maneiras. Nós podemos ter purificadores de ar dentro do ambiente também, complementares. Eu não tenho esse tratamento, então ou não dá para fazer, vou botar purificadores de ar portáteis, com filtros de boa eficácia, realmente para tirar esses particulados. São algumas estratégias que a gente recomenda e com o uso dos sistemas de ar-condicionado para retirar contaminantes. Aqui do lado direito, um outro caso de
um sistema de exaustão, no caso aqui representa um laboratório, mas isso pode ser usado em banheiros, é usado em banheiros, é usado em cozinhas, várias situações que os sistemas de ventilação já são usados para retirar contaminantes de dentro do nosso prédio. Então, esses sistemas são aliados da qualidade do ar. Aqui uma imagem de uma academia de ginástica na cidade de São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas. Ela está localizada em frente a uma via de grande movimentação, de grande movimento de carros. A gente vê aqui com trânsito intenso, inclusive com ônibus passando por ali. Essa foto foi eu que tirei, trânsito parado, e eu percebi as pessoas fazendo aqui ginástica, respirando o ar puro da cidade de São Paulo. Assim, o ar puro da cidade de São Paulo, fazendo uma brincadeira, obviamente. Eu fiquei extremamente preocupado, e essa aqui é o desafio que a gente tem, de como a gente vai alertar essas pessoas que elas não estão respirando ar puro. Elas estão aqui buscando um momento saudável para ela, fazendo exercícios físicos, e ainda pior, respirando uma grande concentração de ar nesse momento, que é de exercício, você consome mais ar, e respirando um ar de péssima qualidade vindo aqui da avenida. Como a gente protege essa população? Vai usar máscara ali para fazer exercício? É uma possibilidade. Nessa situação, se eu fosse fazer ginástica aqui, nessa condição de tempo, de tráfego dessa maneira, com certeza ia botar uma máscara para me proteger. Mas as pessoas não põem, a gente está fazendo ginástica, é ruim usar máscara nesse momento. Como a sugestão que eu daria, tecnicamente falando? Obviamente que as políticas públicas, melhorar o ar da cidade é importante, seria a solução ideal. A gente ter cidades despoluídas, isso são políticas que o governo faz e a gente precisa acreditar que isso vai acontecer um dia. E tem melhorado em muitos locais do mundo. Mas isso demora, né, no longo prazo. O que a gente pode, como cidadão ou como gestor predial, fazer para resolver esse problema no curto prazo? Eu indicaria para essa pessoa, para esse dono da academia, e até no momento que a sociedade entender o risco que ela tem aqui, ele vai falir, ele vai perder todos os clientes dele, ninguém vai querer fazer a academia nesse local. Então, qual é a solução para ele? Ele precisa fechar essas janelas aqui, botar um sistema, e aqui, olha o detalhe que eu falo, não precisa nem ser ar-condicionado, pode ser uma ventilação, um ventilador, jogando ar para dentro desse ambiente, com filtros de boa qualidade na entrada, para que essa poluição que está aqui, jogando um ar limpo para dentro do teu ambiente. Então, mas isso tem que ser calculado, não pode ser na orelhada, de põe lá, quebra a parede, põe lá qualquer coisa, uma telinha. Tem que ser projetado por um profissional da área que vai saber calcular, distribuir essa ar adequadamente para todo mundo aqui dentro. Então, é um caso real que acontece no dia a dia, acontece nas escolas isso, acontece na população, no meio geral, alguns prédios, infelizmente, têm feito isso, até na época da pandemia, desliga ar-condicionado e abre janela, e a gente fica sujeito à poluição, ruído, clima das intempéries que a gente está no ambiente. Então, o ar-condicionado, se bem projetado, bem instalado e bem mantido, ele vai trazer benefícios, não só de temperatura, que a gente já sabe, mas de qualidade de ar. Então, até aqui, obviamente, se ele quiser botar um ar-condicionado também, é melhor ainda, um sistema de refrigeração seria melhor ainda. Então, vamos dar sequência aqui. Esse dado que eu trago aqui na tela é o dado do SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, tão elogiado pela população aí nessa nossa vacinação, que ele mostra o número de internações por doenças do aparelho respiratório ao longo de 5 anos no nosso país, período pré-Covid também, para não ter influência da pandemia nessa análise desses dados, e nós vemos picos de internações em todo o país, justamente nos meses mais secos, na maior parte das regiões, e mais frio. O que significa? Mais seco, maior poluição do ar atmosférico, chove menos, os gases e contaminantes, aqueles vilões que contaminam o nosso ambiente, eles estão em maior concentração na atmosfera, as pessoas respiram mais esse ar. E época mais fria na boa parte do país, o que acontece? As pessoas estão mais tempo em ambientes fechados. E as pessoas hoje em dia passam quase 90%, mais de 90%, principalmente no inverno, em ambientes fechados. Então, se a gente conseguir melhorar a qualidade do ar nesses ambientes justamente nessas épocas, melhorar a qualidade do ar nos ambientes fechados, a gente vai conseguir um impacto muito importante na saúde pública brasileira, reduzindo essa curva, achatando isso. E nós quem comanda, quem coordena
os prédios, gestores prediais têm uma grande influência de levar, colaborar nesse impacto na saúde pública. Então, muitos colegas de ar-condicionado, gestores prediais, falam assim, vocês também são responsáveis pela saúde das pessoas e do impacto dos nossos custos do SUS. A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa exercitar e tentar prover ar de melhor qualidade dentro dos ambientes. E o nosso desafio que a gente vê, por que as pessoas consomem ar-condicionado? A gente sabe que as pessoas, a sociedade brasileira, e às vezes mundial, boa parte da sociedade mundial, compra o ar-condicionado para o conforto térmico. Então, a gente, quando está calor, explode vendas de equipamentos, sistema de ar-condicionado, porque as pessoas estão com calor, põe ar-condicionado. Simples, assim, uma lógica que as pessoas compram. E isso acontece na sociedade há décadas e funciona muito bem. Mas por que as pessoas deveriam consumir o ar-condicionado? Além do conforto térmico, tem o benefício da melhorar a qualidade do ar. Esse é o desafio, é esse que a gente enxerga como um potencial para o futuro a partir de agora. E isso, pessoal, a gente vai ver com baixíssimo custo. É apenas conhecimento, como a gente está conversando aqui hoje, um pouquinho mais de conhecimento, especialização, debates, a gente consegue fazer isso, melhorar essa qualidade do ar interno. A gente já compra sistemas de ar-condicionado que são muito caros, e custam dinheiro. A gente precisa de pequenas atenções para que garantir não só o conforto térmico, que é a preocupação número 1, mas também melhorar a qualidade do ar interno. Então, o Brasil tem hoje uma legislação muito forte sobre qualidade do ar interno, justamente nos ambientes fechados, que é onde tem essa preocupação da qualidade do ar, onde a gente passa boa parte do nosso tempo, e muitos deles com sistema de climatização, com o objetivo de ter qualidade de vida e produtividade. Essa pergunta foi muito usada, muito recorrente na Covid, e infelizmente foi muito mal respondida pela sociedade, pelos formadores de opinião de uma maneira geral, unicamente por desconhecimento. Os sistemas de ar-condicionado podem ser usados no contexto da Covid, eles são os aliados, essa é a resposta da Organização Mundial da Saúde, demorou a sair, infelizmente saiu só nesse ano, no início desse ano. A Brava já tinha se posicionado em março, logo no início da pandemia, logo no final de março, a gente já tinha publicado nossos primeiros guidelines, nossos primeiros standards, mostrando que use o sistema de ar-condicionado para retirar os contaminantes do ar. A gente já imaginava que o vírus se transmitia pelo ar, e a sociedade, de uma maneira geral, só apostando na higienização por superfície, por contato, lavar a mão, essas coisas, e ignorou o problema da transmissão pelo ar. E, pior, não entendia o uso do ar-condicionado. A Brava ajudou até a Anvisa a publicar uma nota técnica lá no início de março de 2020 para sistemas de ar-condicionado também, para os aeroportos, justamente com essa mesma pegada. Usem sistema de ar-condicionado, eles são grandes aliados. E obviamente, eles devem estar dentro das normas. O problema disso é que os modos de circulação, aqueles que só recirculam o ar, não devem ser usados. Aqueles, então, que não têm a renovação, aquela troca com o ar externo. Aí, ele é o contrário, deixa de ser um aliado, ele passa a ser um vilão. Então, por isso a confusão. Muita gente usa o sistema split, tem instalado o sistema split, que são sistemas unitários, que não tem no seu projeto, não são normalmente instalados a renovação do ar. E eu diria, não tenho esse dado oficial, mas mais de 95% dos sistemas de split instalados no Brasil não tem renovação de ar. Então, levou a sociedade a entender que o ar-condicionado era um virão, não devia ser usado, abre-se portas de janela. Eu peguei prédios na Faria Lima, prédio na Avenida Paulista, em São Paulo, onde o médico mandou desligar o ar-condicionado central do prédio, onde o sistema tinha um sistema de ventilação e renovação fantástico, e abrir portas e janelas desse tamaninho, que não faziam a menor ventilação. O prédio não tinha sido projetado para uma ventilação natural, não ia ser funcional. Então, isso foi um grande problema na pandemia, a gente está numa luta grande, a Brava tentou se comunicar durante muito tempo, durante toda a pandemia, para levar essa informação. Eu considero baixo sucesso, a gente não conseguiu um grande impacto, mas a gente continua essa pegada, porque não só pela Covid, esse assunto interfere a qualidade do ar como um todo. A Covid foi um problema, a gente viu naqueles gráficos do SUS que o problema já existia e só se intensificou na Covid. Para ilustrar o que eu estou falando, esse teste eu fiz no meu carro um tempo atrás, peguei um equipamento que mede CO2, o dióxido de carbono, aquele gás que a gente libera na respiração, a gente consome o oxigênio, libera o gás carbônico, o CO2, e eu liguei esse equipamento no meu carro, devia estar menos de 10 minutos no meu carro, eu liguei o ar-condicionado, fechei as janelas, tudo hermeticamente fechado lá, e fechei a renovação de ar. Todo carro tem um botãozinho de abrir ou fechar a renovação, essa troca com o ar externo.
E a população tem mania de dirigir com ela fechada para impedir que o ar externo, que a poluição externa entre dentro do nosso carro. Né? A gente está numa avenida, a gente entende que a história é ruim, vou ficar com ar fechadinho dentro do meu ambiente fechado aqui, que eu estou protegido da poluição externa, verdade, mas você está sujeito à poluição interna. Então eu liguei o meu aparelho de CO2 e medi o nível deu mais 4.000 ppm. Lá fora, o ar externo está em torno de 400. Por quê? Eu estou num ambiente fechado, eu comecei a consumir o oxigênio e liberar o dióxido de carbono na respiração. Então, o nível de CO2 disparou. O limite da vigilância sanitária é de 1.000. Meu carro estava 4 vezes acima em menos de 10 minutos e eu sozinho no carro. Reparem, pessoal, temperatura 22 graus, uma temperatura de conforto bem adequada, 38% de umidade relativa do ar. O que eu fiz aqui? Reparem no horário 4h46, eu abri a renovação do ar, apertei o botãozinho, e 5 minutos depois, de 4.000 caiu para 659. Ou seja, abaixo do limite dos 1.000 ppm que a Anvisa mandava. Então, isso aqui é um detalhe dentro do carro que acontece nos ambientes fechados. O ambiente mal ventilado, os gases e partículas se concentram. Se eu espirrar dentro do meu carro, com fechado, o meu colega, a minha família, alguém vai respirar no ônibus, no táxi, e a mesma coisa acontece no ambiente. Se eu espirrar num ambiente fechado, aquele vírus vai ficar muito tempo recirculando. Aquele gás que o pessoal que usou produto de limpeza de manhã, fez a limpeza, que volatilizou aqueles elementos gasosos, vão ficar no ar muito tempo se você não tiver um bom ambiente ventilado. Por isso que a lei brasileira pede para isso ser abaixo dos 1.000 ppm. Aqui eu apresento alguns impactos, mas, Leonardo, isso vai aumentar custo. E isso é uma discussão grande, uma preocupação. Quando a gente aumenta a renovação do ar aqui, reparem, a temperatura aumentou 1 grau. Obviamente, porque entrou um ar quente, aumentou um pouquinho. Então, a minha recomendação para carro, sempre, e está no manual, sempre dirija com isso aberto. Obviamente, se você está atrás de um caminhão, numa avenida grande e movimentada, você fecha. Passou do lado de um aterro sanitário, está com cheiro ruim, você fecha. Mas depois você abre, principalmente se você for pegar estrada, longas trechos, fecha, porque senão você vai ficar respirando um ar contaminado, isso vai causar sonolência, cansaço no motorista. Então, a mesma coisa acontece nos ambientes fechados, impacto direto na ação humana. Aqui, esses dados são de uma universidade dos Estados Unidos que concentra uma série de estudos de produtividade em relação à qualidade do ar e eficiência energética, que mostra que o desempenho das pessoas aumenta conforme você tem uma ventilação melhor, um ar fresco melhor. Então, você não pode manter as pessoas no ambiente fechado, que elas vão perder produtividade. E perda de produtividade é o quê? Dinheiro. Então, isso custa muito mais caro do que aquela eficiência energética que a gente está gastando de abrir a renovação do ar. O maior custo do prédio é o salário das pessoas. Então, fazer essa relação é fundamental. O difícil é medir. Como é que eu meço a produtividade em função disso? Esse é o desafio. Se a gente fizer contas de aumento de produtividade, 1%, 2%, 3%, como mostram essas pesquisas, e ver o salário da folha salarial daquele ambiente que eu estou cuidando, a gente começa a ter uma relação de quanto vale a pena fazer isso. A gente pode gastar um pouquinho mais de energia, mas vai ter uma produtividade muito melhor. Essa é uma brincadeira que eu faço com um ambiente mal ventilado, é igual uma piscina cheia. Se alguém fizer o número 1, o número 2 aqui, vai compartilhar com todo mundo, querendo ou não. Então, num ambiente fechado, uma sala de aula, num escritório, alguém tossiu, alguém respirou, liberou um gás, qualquer produto que seja liberado lá dentro vai ser compartilhado entre todo mundo. Por isso que o Brasil tem uma legislação muito forte, muito extensa, que é uma lei federal, inclusive, que fala que a gente precisa ter o PMOC, que é o Plano de Manutenção de Operação e Controle do Sistema de Climatização. Qual o objetivo desse PMOC, pessoal? Eliminação, redução dos riscos aos ocupantes, a saúde das pessoas. Percebe quando eu falei lá atrás, em algum momento, que os engenheiros de ar-condicionado, os responsáveis prediais têm que pensar na saúde das pessoas também? Esse é o ponto. O PMOC veio para isso. O PMOC não é para cuidar do ar-condicionado, para garantir só um conforto térmico. Também, isso a gente sempre pensou durante muitos anos, mas está na hora de a gente começar a pensar na saúde das pessoas. Por isso essa atenção toda, por isso essa legislação no Brasil. E essas leis determinam que a gente meça a qualidade do ar a cada 6 meses, para ver essas componentes, a nível dessas concentrações, para ver o nível de CO2, para ver se aquele ambiente está com uma boa qualidade. Aí você pode falar assim, então o meu ambiente está com uma boa qualidade porque eu faço as análises a cada 6 meses. Ele é um indicador, é um marcador bom, mas ele é muito pouco, ele é uma fotografia.
Hoje a tendência é a gente ter isso online, você ter em tempo real, por exemplo, aquele nível de CO2. Isso está ganhando escala, está ganhando corpo. Eu tenho certeza que nos próximos anos isso vai vir no nosso smartphone. A gente não vai entrar num prédio, ou quando a gente entrar no nosso prédio, vai ter um sensorzinho de CO2 e ele vai mostrar que a gente está acima ou abaixo dos 1000 ppm, como eu acabei de mostrar no meu carro. Eu tenho feito isso. Meu filho levou para a escola outro dia o nível de CO2, que eu estou preocupado com a qualidade do ar lá dele. E tomou uma advertência do professor, porque ele não podia estar medindo, e desculpa a palavra, mas falta de entendimento do professor e da escola em relação ao que a gente está falando. Então, eu acredito, e eu tenho provocado, até recomendado aos gestores, as empresas comecem a medir, medir já média, comecem a mostrar isso com mais sintonia, com mais intensidade aos usuários, para dar segurança a eles e para poder você saber como é que está, né? Porque às vezes a gente tem medo de mostrar como é que está bom, não está, a gente precisa vencer esse desafio, obviamente tem que adequar a casa para mostrar. Então a lei brasileira fala em alguns documentos, que é o PMOC, as análises da qualidade do ar, a responsabilidade técnica, pessoal. Eu falei aqui, o ar-condicionado não é brincadeira, não dá para fazer no olho. Infelizmente, por muitos anos, o split está lá na parede, não é porque ele saiu correndo ele não é o culpado, ele não saiu correndo da loja e pulou na parede da sua casa, ou da casa não tem problema, no ambiente residencial, ou de uma escola, na escola do meu filho, por exemplo. Alguém pegou ele, comprou e botou lá, errado, ou botou sem uma renovação do ar, vamos chamar assim. Podia até usar o split, mas faz uma renovação do ar adequada, com um projeto bem feito antes. Isso não acontece, a gente acaba comprando no online, manda botar, qualquer um botar, sem uma responsabilidade. Então, a gente está falando de saúde das pessoas, pessoal. A gente precisa de um engenheiro, um profissional, uma pessoa capacitada, legalmente habilitada, que vai fazer aquilo dentro das normas e legislações e vai ser punido se não fizer direito por isso. Outro dia eu peguei um shopping center, fiz uma consulta brava, na verdade não foi o shopping, foi um profissional fazendo uma consulta brava, perguntando o que era PMOC, porque ele tinha sido contratado por um shopping center para fazer a manutenção do ar-condicionado e ele não sabia o que era PMOC. Então, e aí você vê, o cara não tinha expertise, ele foi para uma contratação, contrataram um cara sem menor conhecimento, não tinha formação nenhuma. Então, isso às vezes ainda acontece, a gente tem que ficar atento de vocês que contratam, não podem permitir isso, tem que exigir a qualificação dessa turma. Inclusive em qualidade do ar, para saber o que eles estão fazendo. Tudo isso que eu estou falando, eles são obrigados a saber. O responsável técnico do ar-condicionado tem que te entregar esses documentos, tem que ajudar. Não assuma a responsabilidade que não são de vocês, né? Vou botar um filtro, eu vou escolher, eu vou botar o sistema de ventilação. Se você não é o responsável técnico por isso, não assuma. Contrate alguém, às vezes você já contrata e a pessoa acaba não fazendo direito e vocês ficam com o ônus, uma responsabilidade se tiver problema. E também uma análise da qualidade do ar, que eu falei que é uma fotografia semestral. A Brava tem diversos documentos técnicos, um deles é a Renabrava 6, que mostra aí uma série de documentos, checklists bacana que podem ajudar na gestão do ar-condicionado. Já na reta final da minha apresentação aqui, algumas ações rápidas que eu já falei aqui, garantir ambientes com ventilação adequada. Hoje já tem soluções, inclusive, para ambientes com split, soluções de baixo custo, que já vem com filtros de ar, então você joga o ar para dentro do seu ambiente filtrado, essa é o que a gente busca. Atenção à manutenção, limpeza frequente, quem define é o responsável técnico, tome cuidado com isso, na necessidade de reduzir custos. Muita gente fala, quero reduzir a manutenção, vou fazer a cada 3 meses, 6 meses. Tomem cuidado com isso, a lei brasileira tem periodicidades mínimas, o responsável técnico é a pessoa legalmente habilitada que tem que definir isso, então tem que chegar no entendimento entre o seu responsável, entre o custo e o que dá para fazer, a realidade e a necessidade de cada prédio. Não imponham a ele só, olha, vai ser assim porque a gente só tem dinheiro para isso, tomem cuidado com isso, senão você acaba assumindo uma responsabilidade técnica também. Acompanhar, obviamente, os resultados das análises da qualidade do ar semestral, procurar fazer bem feito para ter certeza disso aqui. Bom, terminando aqui minha apresentação, só os 2 últimos slides, o PNQI, que é um plano que a gente desenvolveu dentro da Brava há alguns anos, já que a gente vem pensando nisso, de levar esse conhecimento de qualidade do ar para toda a sociedade. É um plano com diversas etapas, eu não vou me estender aqui muito mais tempo, são várias ações que a gente precisa fazer, é um plano de longo prazo e com uma meta bem ousada de levar a toda a sociedade esse conhecimento sobre qualidade do ar interno. A gente sabe que sozinho, como a Associação de Ar-Condicionado, não vai conseguir, e a gente buscou envolver toda a sociedade, diversos profissionais,
mais de 30 entidades diferentes, pessoal de facilities participando. Chamamos alguns profissionais da área médica, doutor Lovicina, doutor Saldiva, são pessoas reconhecidas da comunidade médica brasileira, engenheiro Mariane também da Universidade de São Paulo, para nos ajudar, dar um caráter técnico nesse evento. E aqui já tem hoje diversas entidades no Brasil, não são todas, são algumas que a gente lançou, mas de diversos setores, da área de limpeza, da área de facilities, da área de hospitalar, pessoal do GPC, CREAS, conselhos regionais, enfim, para a gente levar essas informações para a sociedade. Já ajudamos na colaboração aí de guias da PITAC, de tapetes, carpetes, capachos, recentemente o pessoal da construção civil também na questão da impermeabilização, então, controle de umidade, uma série de coisas que a gente está fazendo para levar. Bom, pessoal, terminei minha apresentação. O resumo que eu faço a qualidade do ar é essencial para a saúde da população brasileira. Nós, como prestadores de serviço, ou gestores, precisamos estar atentos a isso, garantir isso. A gente não pode ignorar isso. As pessoas podem respirar um ar de melhor qualidade dentro dos ambientes fechados. Usem um sistema de climatização a seu favor para a redução desses riscos. Exijam isso das empresas que você já contrata, teus parceiros, para que eles garantam um ar de boa qualidade lá dentro. Foco na ventilação eficaz, é um item fundamental, importante. Custo energia, tem soluções hoje que você pode aplicar para não precisar redução de custo, mas que você garante uma renovação do ar e sempre pense e cuide do ar que vocês respiram. Obrigado aí, desculpa que eu estourei um pouquinho o tempo, mas sempre pense na qualidade do ar que vocês respiram. Obrigado aí ao pessoal. Encerro aqui minha parte. Queria agradecer ao Leonardo, excelente palestra muito bem orientada, né? E acredito que tenha sido bastante proveitosa para todos que estiveram ouvindo, né? Ouvindo e vendo a sua apresentação. Agora nós vamos para a segunda parte da reunião, onde nós teremos a palestra do Rafael Dutra. O Rafael Dutra é coordenador de aplicação da Trani Technologies no Brasil, graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Brasília em 2011, participou do programa de formação de graduados da Trani em 2015, atua há mais de 10 anos no setor da HVAC, iniciou sua carreira na Trani no Brasil como estagiário, passando em seguida a atuar na área comercial e atualmente suporta programas estratégicos como qualidade de ar interiores, simulações energéticas e suporta profissionais de engenharia e consultoria da HVAC com as soluções da Trani Technologies. Rafael, muito obrigado pela sua participação. A palavra é sua. Muito obrigado, Moacir. Primeiramente, boa noite a todos. Em nome da Brava, da Treni também, do Departamento Nacional de Fabricantes da Brava. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com o time. Primeira vez que eu estou participando de algum evento do Grupas, um privilégio estar aqui. Agradeço ao Leonardo também que intermediou esse contato. E meu objetivo hoje, então, é falar um pouquinho sobre eficiência energética e inovação. Tá? Eu vou focar bastante em sistemas centrais de água gelada, mas eu vou pincelar alguns outros sistemas de ar-condicionado e a intenção é falar o que tem de mais moderno hoje disponível para a gente conseguir a tão sonhada eficiência energética. Sempre foi algo extremamente necessário e cada vez mais o mercado nos pressiona a precisar, né, exigir eficiência energética de forma mais intensa. Bom, deixa eu voltar aqui. Preciso só... Bom, vamos lá. Nessa agenda, eu quero falar sobre conceitos modernos de projetos de sistema de climatização de ar-condicionado, falar um pouquinho de equipamentos e sistemas de ar-condicionado e de simulação energética, parte de automação e serviços avançados. Hoje, o que tem de mais moderno em termos de climatização e conforto
ele está transparecido ali, está documentado nessa literatura, que basicamente eu destaco esses principais documentos. A ASHRAE é uma associação de engenheiros internacional, basicamente americana, mas hoje já é internacional, e ela produz diversos materiais técnicos, através de conselhos, de grupos voluntários, e que eles estabelecem esses padrões, estabelecem essa normatização, um processo um tanto similar como nós temos aqui no Brasil com a ABNT, na elaboração de normatização como as NBRs. Tenho o privilégio de participar de algumas delas, o Leonardo também. E aqui eu quero destacar as principais recomendações da indústria que estão cristalizadas nesses documentos, e eu vou falar ao longo da apresentação, que transparecem o que tem hoje de mais moderno de conceito de climatização e como que a gente atinge a eficiência energética, né? Começando pela própria ASHRAE 90.1, que é um standard, um padrão de eficiência energética para edificações, e ele é atualizado a cada 3 anos, e o objetivo desse documento é chegar lá em 2030, se não me engano, com um padrão já de net zero, ou seja, realmente a edificação produz e consome tudo aquilo que ela precisa em termos de eficiência de energia elétrica, né, até mesmo possível água. Esse documento, que é ele é um guia de um curso, na verdade, da própria ASHRAE, que tem os fundamentos para design de centrais de água gelada, os Green Guides, que são guias para você realmente se tornar cada vez mais sustentável os seus projetos, as suas plantas de água gelada, e os guias avançados, que têm o objetivo de reduzir em 50%, 75% e até chegar em net zero no consumo de energia. E aí tem por tipo de vertical, hospitais, escolas e outras aplicações. Boa parte desses documentos aqui são de livre consulta, estão lá no site da ASHRAE, a exceção desse documento eletrônico que ele teria comprado. Bom, o que tem então de conceitos? Eu vou falar de conceito para depois a gente falar de equipamentos. O que tem de conceitos de projeto de ar-condicionado que trazem então esse consigo, essa eficiência energética? Um dos movimentos da indústria é trabalhar com minimização da vazão de fluidos, com a menor movimentação possível de água e ar nas instalações, uma vez que você gasta energia para poder movimentar esse material. Então, a gente chama de projetos de baixa vazão ou de maiores diferenciais de temperatura. Tá? Então, tipicamente, a gente trabalha, quem já opera centrais de água gelada, costuma muito ver diferenciais de temperatura na ordem de 5, 6 graus, exceto de locais com termoacumulação, com delta-T's maiores, né? Condensação também, na água de condensação de equipamentos de água gelada, a gente vê temperaturas diferenciais de temperatura na ordem de 5, 6 graus, e o que a literatura está advogando é por aumentar esses delta-T's para 8, para 9, e em casos críticos até mais de 14 graus de diferencial de temperatura, com a intenção de minimizar a movimentação de fluido, o bombeamento de água, e mais para frente a gente vai ver também de ar. Então, a gente passa por novas regras de ouro, né? Então, a gente está acostumado a trabalhar com 5, diferencial de 5, a gente passa para 9 a 11 graus, e aquela relação que a gente já deve ter visto, a gente falava em 2,4 galões por minuto por tonelada de refrigeração, ou 3 galões por minuto por tonelada de refrigeração na condensação, e hoje em dia a gente está falando então de taxas de vazões muito mais baixas. Tá? E por que isso é possível? Porque nos últimos 50 anos, os resfriadores de líquidos, chillers, têm se tornado cada vez mais eficientes. Né? A eficiência desses equipamentos aumentou na ordem de 50%, 70%, e agora, recentemente, ainda mais com a adoção de variadores de frequências, as eficiências em cargas parciais se tornam ainda mais interessantes. Esses equipamentos eles têm crescido aí de eficiência de uma forma bem substancial. Quando a gente compara com bombas, por melhores que as bombas sejam, elas não vão passar ali de uma eficiência global na ordem de 70%, 80%, né, quando considera motores e os acionadores com variadores de frequência e todo o conjunto. Né? Isso a gente está falando de um COP de 0,7, né, se você for avaliar, contra um COP de 6, 7, ou seja, uma ordem de grandeza mais em favor dos resfriadores. A ideia é utilizar os elementos mais eficientes que nós temos nas plantas, que são os resfriadores de líquido atualmente. Tá? Isso é especialmente importante quando a gente fala em cargas parciais. A gente muitas vezes não está acostumado a fazer avaliação de centrais de água gelada em cargas parciais, mas
quando você faz essa análise para torres de resfriamento e bombas, o que você observa é que, à medida que você chega em cargas mais baixas, a eficiência desse conjunto ela é muito próxima da eficiência do chiller, né? Então, você gasta quase tanto mesmo de energia com torre e bomba em cargas parciais, dependendo da situação, do que você gasta com o próprio chiller. E isso vai ser especialmente mais importante quando a gente trabalha com vazões mais baixas, né? Então, a gente pode trazer uma realidade um pouco diferente, usando o recomendação do Green Guide, e reduzir isso à metade, trazer um consumo de energia muito menor em bombas e torres do que a gente tem com os resfriadores de hoje em dia, né? E isso aqui, inclusive, é um resultado que a gente está destacando aqui, de uma prática que é muito difundida, de se falar, opere suas torres de resfriamento no máximo, produz água de condensação o mais baixo possível, porque isso é bom para o chiller. E isso não é necessariamente verdade, né? A gente veio, aqui está só um número demonstrando, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Existe uma relação de otimização, então é importante a gente entender como que isso se correlaciona para a gente operar o sistema de forma mais eficiente. Então, esses equipamentos, eles são extremamente significativos em cargas parciais, é importante a gente ter essa noção, né? Uma outra tendência de projeto que a gente está vendo com cada vez maior expressão no mercado é a utilização de fluxos variáveis de água gelada, ou o que a gente chama até mesmo de centrais de água gelada 100% variáveis. O chiller com variedade de frequência, bombas primário, secundário ou somente primário variável. No lado do ar também, fluxo do ar variável. A intenção é que a gente consegue uma economia de energia bem interessante à medida que a gente segue um pouco mais fino, acompanha melhor o perfil de carga da edificação, a resposta da edificação ao uso, ao clima e todas essas questões, né? Então, adoção de fluxo variável primário, adoção de primário variável com secundário variável é uma tendência interessante e isso tem trazido uma eficiência energética bem significativa para as instalações, tá? A parte de controles também tem evoluído bastante. A gente não pode mais aceitar centrais de água gelada que são operadas ou só manualmente ou com uma automação que só faz um liga-desliga. Isso do ponto de vista, obviamente, da eficiência energética, porque você perde uma oportunidade incrível de fazer as correlações de chiller, bomba, temperaturas internas, os horários de operação e entregar um sistema que funcione de uma forma mais fina, mais eficiente, né? Então, por exemplo, aqui nós temos as estratégias de reset de set point de água gelada ou otimização de pressão de bomba, que são rotinas que boa parte dos fabricantes de automação conseguem entregar de uma forma muito simples, já está incorporado ali praticamente em muitos dos fabricantes. Então, uma central moderna que é automatizada pode fazer uso desse tipo de estratégias que tem um resultado bem interessante, né? E um controle mais adequado do lado da condensação. Então, como eu falei mais cedo, esse negócio de trabalhar com a torre no máximo não é bem assim, né? A própria norma diz que nós precisamos utilizar variadores de frequência nos ventiladores, tentar trabalhar com múltiplas células, ou seja, se eu tenho 2, 3 chillers e 3 torres, ao invés de trabalhar com uma torre para um chiller em carga parcial, eu trabalhar com todas as torres ligadas para aquele chiller que está na minha situação de carga parcial. Eu consigo trabalhar com eficiência muito maior na minha condensação assim, se eu tenho torres que são preparadas para trabalhar com vazões mais baixas, né? Então, a escolha de torre começa a ser um pouco mais fina, ela precisa ter essa capacidade de trabalhar com uma vazão menor do que a vazão de projeto, e eu preciso de um sistema de automação que faça essa integração adequada entre a operação de chiller e a operação de torre, né? Então, as normatizações vão exigir uma eficiência de torre, na caso de quantidade de vazão que ela opera em relação aos ventiladores que ela tem, e, de novo, operar com o máximo de células possíveis, né? E a recomendação dos guias avançados de projetos tem a ver com essa otimização da relação chiller e torre. Bom, o resumo dessa primeira parte é justamente isso. Para a gente alcançar sistemas de alta eficiência, a gente precisa começar da base, né? Então, projetos, seja por uma instalação nova, ou seja por uma modernização, olhar para o que tem de mais avançado na literatura, o que a ASHRAE está falando, o que as normatizações mais modernas estão recomendando, o que se encaixa para a minha instalação, se for uma renovação, e como que a gente pode adotar o máximo possível dessas práticas, né?
e como a gente vai falar daqui na frente, muito tem a ver com a automatização dos sistemas. Bom, falando de equipamentos, né? O que a gente pode falar, então, de eficiência energética em equipamentos? Quando a gente fala de sintética de água gelada, né? Acho que os atributos chaves que todo mundo tem que procurar são equipamentos confiáveis, que vão realmente entregar aquilo que está sendo prometido nas fichas de seleção, que eles vão ter uma durabilidade adequada, que eu consigo ter peças de reposição, máquinas eficientes que estão atendendo as normatizações mínimas de eficiência aí, da 90.1, por exemplo, que tem com menores emissões possíveis, não só na deficiência, mas na escolha do fluido refrigerante. A gente vai viver mais uma transição aí de fluidos refrigerantes no mercado, já está acontecendo no mercado americano e europeu, então ter essa noção de que isso pode mudar e quais são as opções que o mercado vai reagir. Da mesma forma, na parte de disposição direta, né, as características não são diferentes, né? Eu preciso de mesmo grau de confiabilidade, mesmo que sejam para sistemas ou de um porte menor, ou de uma aplicação um pouco diferente. A mensagem que eu quero passar aqui é que a gente não deveria ficar tão preso ou com a atenção tão voltada à tecnologia, né? Então, é muito comum, eu poderia vir aqui falar, use variadores de frequência sempre, o tal do inverter em todos os equipamentos, ou uma tecnologia específica, um mancal magnético, ou máquina sem óleo, enfim. Existe muita alarde em cima de tecnologia, mas o que nós precisamos é de resultado, né? Nós precisamos de fato, que a máquina entregue uma funcionalidade para a qual eu consiga ter um benefício para a minha edificação, para os meus usuários, para a minha conta de luz. Então, o mercado hoje em dia ele é muito competitivo, né? Você vai olhar aí para o mercado de chillers, VRF, enfim, todos os equipamentos de climatização, você vai encontrar pelo menos uns 4, 5 fabricantes, se não mais, em alguns casos. Então, existe um cenário muito competitivo com uma diversidade de tecnologias bem interessante. É importante a gente não se deixar levar por essa parte muito marqueteira, até diria, né? O que a gente precisa avaliar? Quais são os padrões, quais são os índices relevantes quando a gente fala de eficiência energética, entender como que os equipamentos eles são avaliados, são certificados, quais são os parâmetros, por exemplo, o que é um COP, o que é o quilowatt por TR, um IPLV, quais são esses índices de eficiência, como que eles são medidos, como que eu faço para comparar, né, os meus equipamentos. Por exemplo, aqui a gente fala do IPLV, né, a gente vê muita análise energética sendo feita com IPLV, muita promessa de retorno financeiro, de uma troca de um chiller ou de uma troca de um VRF, fazendo contas utilizando esse índice que era para ser um índice feito para eu tenho uma noção, um parâmetro de dígito único, né? Eu tenho uma máquina que é 8, uma máquina que é 10. Uma máquina 10 é melhor que a 8. Todo mundo gosta desse tipo de parâmetro que é fácil de avaliar, mas sem entender o que está por trás desses parâmetros, a gente pode acabar tomando decisões equivocadas. E é o que acontece muitas vezes no mercado, quando se prometem retornos financeiros utilizando esses índices, né? Então, entender que eles são índices, como no caso do IPLV, que é uma média ponderada para climas tipicamente americanos, com um perfil de carga específico que não tem a ver muitas vezes com o perfil de carga da tua edificação, de como que ela é utilizada, do teu clima, né? Elas são muitas vezes não tem a ver com a tua instalação porque ela tem múltiplos chillers e não como o IPLV prevê um único chiller. Enfim, é importante entender que existem esses índices de eficiência, existem esses parâmetros para nós avaliarmos como que um equipamento ou um sistema ele é eficiente ou não, e saber fazer essa comparação de forma adequada. E conhecer novamente a 90.1, ela vai padronizar, ela vai trazer recomendações não só de equipamentos, mas de materiais e de diversos outros componentes na minha instalação, e vai exigir ali níveis mínimos de eficiência. É importante a gente entender, por exemplo, agora a gente vai ter em breve, acho que saiu a portaria 42 do Inmetro recentemente, e isso vai trazer um patamar mínimo de eficiência energética para edificações, que por consequência puxa níveis mínimos de eficiência para equipamentos. Então, de onde que vem isso? A base é a Standard 90.1, entender como que esses índices de eficiência são estabelecidos é extremamente importante, né? Bom, e aqui é algo que a Treine pode ajudar, é uma ferramenta gratuita, por isso que eu estou trazendo aqui para conhecimento. Como essa, existem diversas disponíveis no mercado. Essa aqui é interessante porque ela é uma planilha fácil de usar, com instruções e
enfim. E ela vai te permitir fazer essas avaliações. Eu consigo entender se eu, por exemplo, numa situação de eu vou fazer um retrofit, eu quero avaliar a minha instalação atual em relação a algo que eu vou fazer como renovação. Eu posso modelar essa edificação de uma maneira muito simples. Alguém que conhece a ferramenta em 5, 10 minutos consegue fazer isso aqui de maneira muito tranquila, não é difícil. Eu consigo colocar aqui aonde que está a minha instalação, com o perfil de clima da região, que tipo de instalação ela é, se é um hospital, se é um escritório, que tipo de central de água gelada eu tenho aqui, e fazer uma modelagem bem precisa o suficiente para fazer comparações entre diversas alternativas de chiller, por exemplo. Tá? Então, esse é um tipo de ferramenta que existe no mercado que está à disposição de consultores, de projetistas para fazer esse tipo de avaliação e você mesmo pode fazer esse tipo de avaliação. Né? Além disso, quando a gente estava falando um pouquinho sobre a questão das novos padrões de otimização, de delta-Ts, de vazões, qual que é o ponto ótimo? Né? Eu aumento meu delta-T para 5, para 6, para 7, meu sistema atual ele comporta esse tipo de mudança, né? Eu posso fazer essas avaliações e chegar a um resultado financeiro que eu possa, então, defender e falar, não, eu consigo ter um resultado se a minha operação passar para tanto, ou se o meu projeto, minha renovação passar para esse novo cenário. Tá? E nessa parte, a mensagem é, se eu quero fazer avaliações de eficiência energética, eu preciso fazer medições reais, eu preciso ter ferramentas adequadas para fazer simulações, eu preciso ter dados reais de como que é o meu perfil de carga, idealmente, no caso de edificações existentes, monitorar isso, né? Realmente fazer o levantamento de dados de temperaturas, de vazões, de perfis de carga, e com isso fazer modelagens que me permitam tomar decisões. Eu vou fazer uma renovação, eu vou fazer uma troca, meu sistema está eficiente. Tudo isso tem a ver com boas ferramentas, entendendo que existem padrões de teste de norma, mas existe a realidade que eu tenho em campo. Eu preciso saber separar as coisas para fazer previsões adequadas. Né? Bom, mudando um pouco de tema, eu quero falar um pouco sobre a parte de controles. O que tem tido de mais moderno em termos de automação hoje em dia, que pode entregar a eficiência energética de forma confiável. Né? A automação, ela é muitas vezes, talvez, assombrada pelo um mau comissionamento ou uma operação que depois de um tempo não acompanha, não faz a manutenção adequada, e o sistema de automação ele começa a não entregar aquilo que foi pensado, e aí o que era para ser um sistema que provê eficiência energética vira um sistema obsoleto. Né? E eu quero destacar aqui uma novidade, não é tão nova assim, já tem algum tempo, mas é algo que aos poucos está sendo incorporado no mercado, que é uma padronização de algoritmos, eu vou dizer assim. É o Guideline 36 da ASHRAE também. Eu gosto dessa mensagem que ela fala, né? Se você quer controlar alguma coisa, você precisa medir, porque se você não mede, você não entende, se você não entende, você não controla, se você não controla, você não melhora nada. Né? Então, o primeiro passo é fazer a medição, e isso envolve um sistema de automação eficaz, né? Que ele seja capaz de tomar as decisões de maneira correta, que ele tenha as rotinas que de fato funcionem. A automação não é fazer, principalmente em ar-condicionado, e aqui é extremamente importante, porque não só na parte de eficiência energética, mas também na parte de qualidade do ar, a automação de ar-condicionado ela é um pouco mais exigente, um pouco mais sofisticada. Tem uma maneira certa de fazer isso, não é só um liga-desliga ou um relatório de alarme. É importante que hajam algoritmos adequados, que hajam processos adequados, e é isso que a ASHRAE tentou endereçar na normatização, para que você não tenha que depender muito do jeito que a Trane faz ou do que uma outra fabricante faz na sua forma de controlar as coisas, né? E isso tem uma série de implicações de como vai ser comissionado, como que isso vai ser entendido depois em campo. É extremamente importante que os operadores compreendam, né, a automação, o que ela está fazendo, o que ela está medindo e quais são os passos que elas vão tomar. Né? E quando você tem um padrão, umas rotinas mais redondas acerca dos seus algoritmos, né, da sua rotina de controle, isso fica um pouco mais claro, isso fica muito mais fácil. Então, o que essa automação ela tem que ter? Ela tem que ter essas rotinas de sistema de alta performance, como que eu faço um sequenciamento de chiller, como é que eu entro com um chiller, eu entro com outro, que grandeza eu preciso medir, né? Qual que talvez seja o momento para fazer a troca de filtros,
Como que está a situação dos meus equipamentos, ele está num padrão de eficiência adequado, enfim. É importante que eu tenha um sistema de automação que ele seja capaz de suportar realmente a evolução da edificação, né? Eu faço modificações, renovações, que ele não se obsolete de uma forma muito acelerada, né? Então, realmente, eu tenho um sistema de controle que comporte tudo isso, né? Que ele tem a capacidade de entregar aquilo que o projeto foi feito. A gente sabe que existem excelentes projetistas no mercado que têm essa visão de eficiência energética, muito voltada em equipamentos, principalmente, mas que sem essa capacidade dessa malha de controles, fazer o teu sistema operar de forma otimizada, você vai ter bons equipamentos, mas que não entregam o seu melhor, né? E que tem o serviços inteligentes, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para o final, e protocolo aberto, padrão, para que você possa ter liberdade de integrar diversos sistemas e não ficar preso na mão de um fabricante, né? Como eu falei, o propósito da 36 foi criar um guia de sequências de operação de forma que o tempo de otimização, o tempo de implementação em campo fosse reduzido, o tempo de projeto em engenharia fosse também reduzido, e disso de forma confiável, porque a gente sabe que o comissionamento desses sistemas ele é demorado, ele naturalmente precisa de um tempo de ajuste, né? Mas se você tem rotinas adequadas que são provadas e confiáveis, isso é muito acelerado, né? É importante entender também que existem diferenças entre sistemas de automação que são entregues. Existem aqueles que entregam automação com essa visão de eficiência, com essa visão de otimização e tem esse entendimento, que já tem essa experiência que está atrelado, por exemplo, ao Guideline 36. Existem sistemas de automação que o cara vai criar o código ali no campo para fazer aquilo que foi desenhado no projeto. Dificilmente vai ser otimizado ao ponto desse tipo de padrão que a gente está vendo aqui agora. Tá? Então, a ideia é que os fabricantes possam entregar programas prontos, pré-configurados, que não exijam tanto trabalho em campo, mitigando erros e garantindo ali, principalmente, que a eficiência energética vai ser entregue. Um dos exemplos que eu estou falando é um tipo de rotina que chama do Trini, Responde, e basicamente ele é mais intuitivo, ele é mais fácil de se entender quais são os passos que a automação está fazendo, está tomando para poder conduzir a operação do sistema. Ele substitui em alguns casos sistemas P&D, né? Então ele basicamente ele vai, por exemplo, no caso de um controle de temperatura de múltiplas zonas, ele vai ajustando a temperatura ou a vazão até algum ambiente ficar não ser satisfeito, e ele vai fazendo isso de forma dinâmica para encontrar os pontos ótimos de operação de tempos em tempos na edificação. Então isso é feito para várias sub-rotinas, seja para controle de vazão de água gelada, controle de vazão de ar, enfim, tem uma série de aplicações para esse Trini Responde, e é um dos esquemas mais modernos e recentes, não só mais pela simplicidade e pela facilidade de compreensão que garante que você consegue entregar uma eficiência energética bacana. Bom, e aí, quando a gente fala de automação, a gente começa desde de sistemas da base, né, dos dispositivos de medição, desde os controladores, desde dos gerenciadores e sistemas que permitem uma conectividade com outros subsistemas, e a gente passa agora para um outro mundo, um outro universo que dá um passo além no sistema de automação. Eu não quero mais agora um sistema de controle do site somente, que ele é pré-programado, ele vai tomar aquelas decisões ali de forma rotineira, sem uma melhoria contínua. Tá? Eu tenho uma possibilidade agora, isso já é uma tendência bem forte em diversos mercados, não só no ar-condicionado, em que eu consigo trazer toda aquela riqueza de dados que eu coleto e gerencio diariamente para uma nuvem, para uma situação de um centro especializado, algum ponto onde eu consigo trabalhar com esses dados e buscar melhorias, né? Então, entender como que eu posso mudar a operação ou corrigir problemas na minha edificação, buscando uma performance melhor de energia ou de edificação em termos de conforto, com uma monitoração mais ativa, né? Onde eu consigo fazer uma notificação de alarmes e ajustes de uma forma muito mais dinâmica, ou muito mais tratada em termos de informação, com uma equipe que consegue ter um olho mais clínico, um diagnóstico ainda mais eficiente, né? Então, esse é um paradigma que a gente está movendo.
e vai ser o final da minha apresentação daqui a pouquinho, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas quando a gente fala ainda de estratégias de controle, com foco de eficiência energética, né, em edificações existentes, né, a gente pode falar de política de set points, né, ajuste de set points de ambiente, falei um pouco sobre as temperaturas, entendeu até onde a gente pode ir dentro dos limites de conforto, dentro dos limites de norma, para fazer esse trabalho aqui. Por exemplo, algumas políticas um tanto simples até, é você limitar o quanto que os usuários podem descer o set point, o quanto que os usuários podem alterar o set point dentro de uma faixa. Essas políticas são realmente políticas, não são nada muito técnico, em que você consegue controlar um pouco melhor certos ambientes, dentro daquilo que foi projetado, o ambiente, evitar erros de operação, especificamente, né? Então, trabalhar com vazões de ar e água variáveis sempre que possível. Existem muitos sistemas que a gente pode migrar para um sistema de vazão de ar variável, vazão de água variável e trazendo benefícios interessantes nesse aspecto. De novo, reduzindo vazões até o limite que as normas permitem, né? Otimizações da central de água gelada, em termos de conceito de projeto, renovações de equipamento, com equipamentos mais modernos, que têm índices de eficiência melhores atuais. Não, de novo, né, não porque é uma tecnologia XPTO, mas porque, de fato, ele tem ali na sua seleção, na sua construção, um padrão de eficiência mais elevado. Né? Está em voga hoje em dia, né, tá muito forte hoje em dia a questão da recuperação de calor, um tema que eu vejo muito forte lá fora e que eu acho que vai vir para cá um pouco mais lento, porque a gente não tem tanta necessidade de aquecimento quanto os climas do hemisfério norte, né, como os países do hemisfério norte, mas é a adoção de recuperação de calor, a adoção de sistema de bomba-calor com eletricidade, não uso de gás natural, uso de variadores de frequência e a otimização por diagnósticos. Né. Outra tendência interessante na parte de automação é o uso de sistemas de controle sem fio, isso tanto... Rafael, o nosso tempo já está se esgotando. Sim, mas 2 minutinhos já encerro. Bom, sistemas de automação, vamos mencionar isso, sem fio, que permite uma disponibilidade no campo bem interessante, isso é uma tendência bem bacana. E quando a gente fala de sistemas avançados, né, são prédios conectados que eu consigo entregar tudo isso que você está vendo na tela aqui agora, vou avançar um pouquinho, que em cada um desses parâmetros eu consigo buscar uma visualização mais inteligente. Aqui eu consigo, por exemplo, fazer uma visualização avançada, e é uma coisa que eu posso fazer em qualquer instalação, com vários fabricantes estão fazendo isso, de fazer um diagnóstico horário do meu perfil de consumo de energia, entender onde que estão os picos, e entender a minha operação, onde que eu posso atuar, onde que eu posso remover, né, cortar esses pontos. Trabalhar na performance da edificação com esses softwares baseados em nuvem que entendem onde que há desvios de operação do meu sistema. Talvez eu tenha um tempo de operação excessivo, aquecimento fora do horário, como que estão meus economizadores. Isso de forma conectada à nuvem eu consigo fazer isso de uma forma bem interessante. Né? Performance de energia também, muito parecido com o que eu estava falando antes. Esse monitoramento de ferramentas que coletam os dados de forma real, entende os picos da demanda, ajusta aos índices da instalação em si, ela tem um KPI específico, ela pode ser atendida dessa maneira. Tá? Então, outra tendência é o monitoramento ativo, né? Então, realmente, por exemplo, esses dados em nuvem podem ser avaliados via inteligência artificial, via equipes dedicadas que fazem essa avaliação contínua da sua instalação de forma interconectada, e tudo isso de maneira segura, né? Hoje a questão da conectividade, ela passa fundamentalmente por uma questão de segurança, então é importante, aqui estou usando o logo da Trane, mas, enfim, diversos fabricantes têm essa questão, de fazer essa conectividade da instalação de uma maneira confiável. Então, alguns materiais aqui onde se pode encontrar mais dessas informações, e desculpa passar um pouquinho do tempo, mas era isso que eu queria compartilhar. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado, Rafael. Excelente palestra. Aliás, as 2 palestras hoje foram bastante proveitosas e, para mim, foi até surpreendente algumas informações que eu realmente não tinha.
Nós temos algumas questões no chat, e aí eu gostaria de iniciar, né, como a outra parte, a penúltima parte da nossa reunião. A primeira eu mesmo estou fazendo para o Leonardo, né? E eu gostaria de saber, Leonardo, a gente costuma voar aí, né, de um lado para outro e tal, e eu gostaria de saber se a climatização dos aviões, elas são tão eficientes comparada à climatização de prédios que estejam atendendo a todas as premissas da legislação brasileira e mundial. Perfeito. É uma boa pergunta, porque a gente ouve muito dos sistemas de aeronave, está muito famoso, e eu vou responder isso com base na meu conhecimento da parte de qualidade do ar, tá? Hoje em dia, na aeronave, você entra, você que teve a oportunidade de voar depois do início da pandemia, eles estão falando que o sistema de ar-condicionado tem filtros EPA, que são os filtros de alta eficiência, que removem 99,9% das partículas do ar. O que é uma verdade, eles realmente, o sistema de climatização das aeronaves, de uma maneira geral, aeronaves comerciais, tem esse filtro, que é um filtro de excelência e eficácia. Ele retém partículas muito, muito, muito pequenininhas, inclusive aquelas do coronavírus, obviamente o coronavírus está atrelado a algum aerossol. Então, essa é uma grande vantagem que esses sistemas têm, sim. O sistema de renovação do ar da aeronave em voo é muito bom. Quando ela está em voo, ele pega o ar externo, é um sistema de ar-condicionado um pouco diferente, né? O ar frio passa pelo aquecimento do motor, então ele está aquecendo o ar que entra, então o ar frio muito alto lá em cima. É um sistema todo diferente, o sistema de climatização de uma aeronave. Da ponto de vista da qualidade do ar, o sistema de filtração é muito bom, que ele recircula, esse ar de recirculação, esse filtro está na recirculação, e a renovação do ar também é bem intensa. O problema nas aeronaves primeiro, a umidade relativa do ar, que é muito baixa, por isso que a gente fica muitas vezes com garganta seca, a gente sente, o ser humano sente isso é de propósito. A aeronave não é um local que a gente queira água, Rafael manja bastante de umidade, faz bastante apresentação sobre isso, e não é um local que a gente quer água, o vapor da água, a gente não quer água de maneira alguma, por causa de corrosão na tubulação das aeronaves, então mantém-se a umidade muito seca, e então isso é provocado pelo sistema de climatização, e para a qualidade do ar nem é tão bom, por isso que é sempre legal a gente beber bastante água durante um voo. Agora, um problema que está ficando muito evidente, eu já tinha feito essas medições no passado, já tinha até alertado alguns problemas dos colegas da Anvisa, eu falei durante minha apresentação sobre os medidores de CO2, muita gente, principalmente nos Estados Unidos, está começando a dar com esses medidores portáteis e está medindo a renovação do ar dentro das aeronaves, que é boa na maior parte do tempo em voo, mas no momento do embarque e do desembarque não é. Eles desligam o sistema de climatização para não ter o consumo de combustível, que é muito caro. Então, alguns aeroportos do mundo têm um sistema de ar-condicionado auxiliar que fica conectado no avião durante que ele está no hangar, o que auxilia, então você não precisa usar o sistema de ar-condicionado da aeronave, mas quando não tem, fica desligado e o nível de CO2 dispara nesses momentos. E vai para 2, 3, 4 mil ppm de CO2, o que é muito ruim. Então, não é legal nesse momento. Então, os sistemas de convencional de prédio não tem esses sistemas EPA, o que é uma desvantagem, não é usado, isso é usado mais em hospitais, em indústrias farmacêuticas, são filtros de alta eficiência, sistemas caros, filtros caros, mas, por outro lado, você consegue, se for bem feito, manter uma boa renovação e a umidade em condições mais adequadas. Então, assim, tem vantagens e desvantagens, nem uma maravilha, também nem é o fim do mundo. Eles desenvolvem bastante a questão da renovação, inclusive na Poli, na USP, tem um mock-up de um avião da Embraer, onde eles fazem testes para a retirada mais rápida possível desses aerossóis dentro do ambiente, para você conseguir retirar, uma pessoa falou, espirrou, tem algum gás, algum aerossol, para que tire uma velocidade mais rápida possível e não fique circulando dentro da aeronave. Então, tem algumas vantagens, sim, mas o mundo não é perfeito, tem alguns pontos ainda que precisam ser melhorados. Muito obrigado, Leonardo. Tem uma pergunta aqui do Marcos Rocha. Qual o tipo de filtro para uma aplicação em um split residencial? Eita, nós! Bom,
O split, ele vem com, vou chamar um filtro de fábrica, que na verdade, uma tela. Por que eu estou tomando esse cuidado? Qual o objetivo do filtro? Ele, para o ser humano, ele é retirar partículas bem pequenininhas, aquelas invisíveis a olho nu. Partículas que a gente chama de 10 micrômetros para baixo. São partículas que a gente não enxerga, que estão no ar. Para conseguir retirar isso, ele tem que ter uma malha muito fechadinha. A gente não consegue o ar, para reter ele, tem que ser um filtro de muito boa eficiência. O filtro do split, tenho certeza que muitos já viram, ele é uma tela que você consegue olhar através dele. Então, essas partículas pequenininhas que são de interesse da saúde humana não vão ficar retidos ali. Então, até pode ser uma novidade para muitos, o filtro residencial, para a gente, não faz muita diferença, o filtro do split, para o ser humano. Ele está ali para uma função muito mais de proteger a serpentina, proteger o equipamento evaporadora, de não sujar tão rápido. E é óbvio que a gente precisa limpar ele constantemente para melhorar a performance da máquina, é óbvio que a gente precisa limpar ele por uma questão de higiene, mas para a saúde humana, aquele filtro do split não vai fazer diferença. E respondendo objetivamente a pergunta do colega, não tem nada que você possa botar um filtro ali, tem muito pouco, assim, na verdade, que você possa fazer ali na frente do split para reter essas partículas. Se você botar um filtro de boa eficácia ali, como ele é muito fechado, o filtro, a evaporadora, o ventilador dentro da evaporadora não tem força suficiente para puxar o ar para passar por ali. Estou explicando de uma maneira mais simples. Então, tem uma perda de carga muito grande. Então, não tem como filtrar no split. O split não vai conseguir fazer isso. O que pode ser feito é o que eu falei na minha apresentação, você bota sistemas de ventilação trazendo o ar externo filtrado, então lá sim, dutos, trazendo o ar da rua com filtros, ou aqueles ventiladorzinhos que eu mostrei com filtros, jogando o ar para dentro com filtros de boa eficácia, mas isso você vai filtrar o ar da rua de fora para dentro. Para você filtrar o ar de dentro do seu ambiente, você precisa usar purificadores de ar, ou alguma tecnologia com isso. Já existem hoje purificadores, e com a pandemia está aumentando, purificadores até residenciais, é com aquele circulador de ar que a gente vê, mas com filtros de boa eficiência, inclusive com filtro ZEPA, esse mesmo usado no avião, em ambientes hospitalares, que você começa a ter isso justamente para isso. E eu acredito que isso é uma tendência futura da sociedade. Igual a gente tem filtro de água em casa, a gente vai começar a ter filtro de ar em casa para fazer isso. Eu acredito muito que no futuro isso vai acontecer, justamente para essas aplicações. O filtro do split ele não vai ser capaz de fazer isso, a não ser... Já tem umas outras tecnologias com fotocatálise, que ajudam, têm sua eficiência, mas ainda são coisas que estão em desenvolvimento, que a aplicação está sendo feita, mas tem um custo um pouco mais elevado, tem alguns cuidados que tem que ser tomado. Então, eu acredito que esses purificadores portáteis são uma solução atualmente interessante. Muito obrigado. Nós estamos com o tempo estourado. Eu só queria fazer uma última pergunta para o Rafael, né? E sobraram algumas perguntas. A minha sugestão é que depois a gente faça encaminhamento para vocês e vocês respondam diretamente para as pessoas, né? Mas, rapidamente, Rafael, eu gostaria de saber se existe uma norma internacional de quanto mais ou menos deve ficar a climatização em ambientes de escritórios, né? A gente sempre fala em 22 mais ou menos 2, 23 mais ou menos 2, e se isso está amparado por alguma norma mundial ou brasileira. Perfeito. Rapidamente, que nós estamos com o tempo bem estourado. Tá bom, rapidamente é o seguinte, Moacir. Bom, existe uma norma chamada ASHRAE Standard 55, que é uma base que a gente usa para a definição de condições de conforto. Conforto térmico não é só temperatura, tem a ver com umidade, tem a ver com a roupa que você está usando, tem a ver com a atividade que está desempenhando. Então, um número como 22, ele não é suficiente para poder dizer que você está num ambiente confortável ou não. E por isso que muitas vezes você tem situações de desconforto. Você coloca um ambiente onde as pessoas estão com baixa atividade, com menos roupa, né? E coloca 22, vai ficar frio, vai ficar desconfortável, inclusive se estiver muito seco. Então, existe uma ferramenta bacana que eu gosto de passar, que é um site do CBE Thermal Comfort Tool, mandei o link agora aí, da Universidade de Berkeley, que ela é uma calculadorazinha, justamente baseada na Standard 55,
que te permite colocar esses parâmetros, né? Qual que é a vazão de ar, qual que é a temperatura do ambiente, qual que é a roupa que as pessoas estão usando, e dentro da faixa azul que aparece ali, é a faixa de conforto adequado. Obviamente que o prédio foi projetado por alguém que determinou que tais condições, e ele seguiu essa norma para isso, que tais condições são as condições de conforto. É importante a gente ter registro dessa condição de projeto para mostrar esse sistema de ar-condicionado aqui foi pensado para trabalhar com essa temperatura, né, e tentar ver se isso é adequado para aquela ocupação ao longo da vida do edifício. Né? Muito obrigado. Moacir, se você me permite bem rapidinho, com esse caso da temperatura, tem uma história clássica aqui do rapaz da manutenção, da pessoa que foi almoçar quarta-feira, dia daquela feijoada em São Paulo, e aquele sol incrível no verão, e ela voltou para o escritório 1h da tarde, que acabaram de comer, ela estava com um calor insuportável. Ela liga para a pessoa da manutenção, liga, está muito quente esse ar, aumenta a potência desse ar, refrigera mais. O cara da manutenção, já macaco velho, já conhece bastante da história dele, vai do riscado, ele dá uma volta no andar, meia hora foi lá na copa, fala com a moça da limpeza, volta para a mesa da pessoa, e meia hora depois. E agora, tá legal? Agora tá ótimo. Ele não fez nada no ar-condicionado. A pessoa se aclimatou, ela voltou de um ambiente externo, o corpo dela se acostumou e ela ficou super satisfeita. É uma brincadeira que a gente conta, mas que representa um pouco isso que o Rafael falou. Não depende só da temperatura do ambiente, tem fatores, a movimentação da roupa, do estado físico, uma série de coisas que envolvem. É um desafio que vocês têm aí de adequar, mas é por aí mesmo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado ao Rafael, obrigado ao Leonardo. Eu volto a bola agora com o Gentil para fazer a finalização. Muito obrigado a todos. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Rafael, pela dedicação, pelo empenho, né? Mais uma vez, e em dividir o conhecimento de vocês com os nossos membros, né, do grupo, né, que futuramente vão ter a oportunidade de visualizar essa apresentação, e presenteando a nós que vimos, né, que assistimos a essa apresentação, que só vem agregar conhecimento a cada profissional de FM, que com certeza vai ter a oportunidade de colocar em prática no seu dia a dia, com mais capacidade e conhecimento, qual vocês nos trouxeram. Muito obrigado, gratidão a vocês. Cá. Gentil, agora o convite para a foto do Zoom. Então, vamos lá. Então, gente, vamos aí abrir as câmeras, né? E vamos dar aquele sorriso. E vamos ficar pronto para a foto. Ok, mais uma. Pronto. Valeu. Lívia, Alfeu. Vamos lá. Vamos na sequência, então, Ricardo. Um segundo, por favor. Então, vamos para os agradecimentos finais, né, para o encerramento da nossa reunião. Agradeço imensamente ao Moacir Reis, ao Wilson Nascimento, ao Ricardo Crepaldi, aos palestrantes Leonardo Kozak e Rafael Dutra, que com maestria apresentaram os temas, né, que agregam imenso valor ao profissional do FM. Ao Conselho dos Ex-Presidentes do Grupo, ao Francisco Alves, Francisco Abrantes, Vantuir Ribeiro, Bernardino Costa, Carlos Escobar, Adilson Pellegrino, Oswaldo Lobo, Marcelo Costa e Ricardo Crepaldi. Calendário da nossa reunião, como vocês estão vendo aí estampado, hoje é a 9ª reunião. Agradeço aos palestrantes, à Brava também, né? Vale frisar.
E dia 24/9, nós teremos a nossa cerimônia de posse, que será uma cerimônia virtual, que vai ser com sede a Abralimp. Vocês vão ter notícias aí futuras com relação ao evento. Aos nossos patrocinadores, fundamental para a nossa apresentação, para a nossa gestão, né, em 2021. E não se esqueçam que a razão do Grupas é você. E até 24/11, na posse da gestão 2022. Não esqueçam que essa reunião está sendo gravada e será futuramente disponibilizada no nosso canal do YouTube. Boa semana a vocês. Vamos em frente.